Está no ar o boletim da TV Max 90 com as notícias da cidade e região dessas últimas horas. Oferecimento de Giba Rolamentos e Retentores. Vamos às notícias. Casal morre em colisão frontal na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Mais uma fatalidade nas estradas desse final de semana. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um casal na noite do sábado, dia 11, no quilômetro 91 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-255, em Araraquara. As vítimas foram identificadas como Dayana Oliveira Soares, de 35 anos, e Rafael Rodrigues da Silva, de 32 anos, vítimas fatais. O veículo em que o casal viajava, um GM Corsa, acabou colidindo de frente com outro carro nas proximidades do Rio Jacaré e lamentável, duas vítimas fatais. De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, o casal seguia em direção da Boa Esperança do Sul, quando, por razões ainda que serão investigadas, houve o choque contra outro veículo que trafegava no sentido oposto daquela pista. A força da batida foi tão intensa que Daiane e Rafael ficaram presos às ferragens do automóvel, sem chances de sobreviver. As equipes do resgate da concessionária que administra a via e também do Corpo de Bombeiros foram mobilizados, mas as vítimas faleceram antes mesmo de receber os primeiros socorros. O condutor do segundo veículo que foi envolvido nesse acidente, um homem de 48 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade de Boa Esperança do Sul para atendimento médico. A Polícia Militar Rodoviária isolou o trecho para permitir o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas exatas dessa colisão. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal IML de Araraquara. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o episódio. Jovem de 19 anos de Birigui morre após mergulhar num braço do rio Tietê. Mais uma vítima de afogamento nesse final de semana. Nicolas Taluan Marcelino dos Santos, de 19 anos, acabou morrendo ao pular em um braço do rio Tietê, um local conhecido como Paredão, em Glicério, interior de São Paulo, quase na divisa com Brejo Alegre, na noite de sábado, quando tudo aconteceu. E segundo as informações dos policiais militares que apresentaram a ocorrência, ele estava com um grupo de amigos se confraternizando naquele local. E quando o grupo se preparava para deixar a área, Santos teria mergulhado no rio. E como demorou para retornar, outras pessoas também mergulharam, acreditando que ele estaria se afogando, mas não conseguiram localizar mais o mesmo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas e a equipe conseguiu localizá-los por volta de 3 horas do domingo, dia 12, portanto, esse final de semana. Após o corpo ser retirado da água, o local foi preservado para a realização da perícia técnica. Ao término dos trabalhos, o cadáver foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal IML para exame necroscópico. E após, depois ser liberado aos familiares. Ossada humana encontrada em propriedade rural de Monte Aprazível, cidade do interior de São Paulo, Uma ossada humana foi localizada na tarde do sábado, dia 11, em uma área rural de Monte Aprazível, nas proximidades da rodovia Washington Luiz SP-310. O achado ocorreu por um sítio que foi arrendado, situado ali a cerca de 38 quilômetros de São José do Rio Preto, e acabou mobilizando equipes da Polícia Militar e Civil para o início das investigações. A descoberta foi feita por um homem que caminhava pela propriedade e avistou os restos mortais. Ele informou o sobrinho, que é responsável pelo arrendamento da terra, e que adicionou a Polícia Militar por meio do telefone 190. Ao chegar no local, os policiais confirmaram que se tratava de partes de um esqueleto humano, incluindo o crânio, a arcada dentária e os ossos das pernas do cadáver.
Pelas condições em que o material foi encontrado, a suspeita inicial é de que os restos mortais estivessem expostos ao tempo por pelo menos aí um longo período. Não soube precisar exatamente quanto tempo, mas pelo que foi identificado, há muito tempo essa ossada já está ali. A perícia técnica foi acionada para realizar o levantamento do local e colher evidências que possam ajudar a esclarecer o caso. Após o trabalho da perícia, os ossos foram recolhidos por uma funerária e encaminhada ao Instituto Médico Legal IML para identificação. Agora a Polícia Civil trabalha para identificar a vítima, possivelmente por meio de exames de DNA ou análise da arcada dentária. E as buscas, terminar aí, portanto, para identificar, quais foram as causas da morte e as circunstâncias do ocorrido. A polícia trabalha agora mediante exames de DNA para identificar quem é essa ossada humana, quem foi a pessoa, se é masculina ou feminina. Estas são as informações do boletim da TV Max 90 que volta a qualquer momento em nossa programação. Oferecimento de Giba Rolamentos e Retentores.